Nós celebramos hoje o Domingo de Ramos e também dentro desta celebração que a princípio nos convida a um sentimento de exaltação, porque o Domingo de Ramos nos faz lembrar do momento em que Jesus entrou na cidade santa de Jerusalém. E ali na entrada da cidade, todas aquelas pessoas o exaltavam, proclamavam: Hosana, mais alto dos céus, exaltavam Jesus como Rei. Tomaram nas mãos os ramos recolhidos dos campos, jogavam os seus mantos pelo caminho onde Jesus ia passando. O sentimento era de alegria, de euforia. Mas esse sentimento, ele vai se transformando na medida em que, pela entrada de Jesus em Jerusalém, nós vamos percebendo as consequências daquilo que Jesus assume com plena consciência para realizar a vontade do Pai. Da sua entrada à cidade de Jerusalém, Jesus vai até o Calvário. E é isto que nós vamos acompanhar durante esta Semana Santa. Por isso, a celebração do Domingo de Ramos é a celebração que faz a abertura da Semana Santa. Mas desse sentimento, como dizia, festivo, de toda esta euforia que acompanha Jesus, nós também hoje celebramos a sua paixão. Já estamos vivenciando aquilo que com grande força toca o nosso coração. Jesus, que para cumprir plenamente a vontade do Pai e por amor a todos, por amor à humanidade, por amor àqueles do seu tempo e por amor a nós hoje, para a remissão dos nossos pecados e para estabelecer uma nova e eterna aliança com Deus, para dar força a tudo aquilo que Ele ensinou e tudo aquilo que Ele fez e tudo aquilo que Ele nos deixou, para que pudéssemos dar continuidade. Jesus aceita a cruz. A cruz é a confirmação. A cruz é aquilo que dá legitimidade. A cruz é a maior prova de Jesus, de que Ele estava assim, trazendo consigo a verdade do coração do Pai, trazendo consigo a vontade do coração do Pai. Jesus aceita a cruz como um sinal do seu amor e também do amor do Pai, porque, como o próprio Jesus, em um momento dos seus ensinamentos, Ele disse: não há maior amor do que dar a vida por alguém. Então era preciso para que se cumprisse
a nova lei estabelecida era preciso para que se cumprisse o desejo incompreendido e incompreensível. Deus age e se manifesta das formas que nós não compreendemos. Deus agiu e se manifestou em Jesus naquilo que nós não compreendemos, que é a cruz. Mas ali se revela toda a plenitude. Desta forma, é que então nós compreendemos as leituras que ouvimos. A primeira leitura do livro da profecia, profeta Isaías, profeta fazendo menção já ao Messias esperado, ele diz: foi obediente, humilhou-se, mas esta humilhação foi sinal posterior de exaltação. As leituras que nós ouvimos, primeira leitura do profeta Isaías, já nos coloca de encontro ao mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Jesus foi obediente ao Pai. Ele assume a imagem do servo sofredor, mas acima de tudo, ele se identifica com o Messias, o esperado pelo povo de Israel. Em tudo, obediente. A obediência de Jesus faz com que Jesus traga para a humanidade uma mensagem nova e uma experiência nova. Outrora, Deus era conhecido pelo templo, pela religião do templo, conhecido pelos sacrifícios, conhecido como Deus que abençoa e que amaldiçoa. E a experiência com Deus ainda uma experiência distante, uma religião ou talvez uma expressão que trazia medo de Deus. Jesus, ele vem e apresenta Deus de um modo totalmente novo. Deus que já não é mais tão distante, mais próximo, e tão próximo que a Deus que outrora era chamado Iavé, a soma de algumas consoantes e que formam uma palavra que não tem tradução, para mostrar que o nome de Deus é impronunciável, lembrando o encontro de Moisés com Deus na sarça ardente, quando Deus, ele diz a Moisés: eu sou. O desejo de Moisés conhecer aquele que se dirigia a ele, Deus. No desejo de conhecê-lo, Deus diz: eu sou. Eu sou. Mas com Jesus nos vem então a proximidade e a identificação. Uma palavra, numa palavra, conhecida por nós e tão cheia de afeto. Jesus dá a Deus o nome de Pai. Abba, Abba,
papaizinho, papaizinho. E nos apresentando quem é Deus, nesta proximidade Ele transforma todas as compreensões, concepções, tudo aquilo que justificado era pela fé, pela religião, e traz então a grande mensagem do amor, da paz, que traz, diferente daquilo que esperavam de Jesus, que esperavam de Jesus ser o rei de Israel para trazer a libertação ao povo, libertar o povo das forças do Império Romano. Jesus vem e traz uma outra libertação. Ele liberta o ser humano de si mesmo. Ele liberta o ser humano das suas angústias. Ele liberta o ser humano dos seus sofrimentos e mostra a todos que a verdadeira liberdade não está em pertencer ou não pertencer, ser escravo ou não ser escravo, mas a verdadeira liberdade está dentro do coração. E que todas as coisas podem ser transformadas quando o nosso coração está cheio de amor e cheio de boas intenções. Jesus nos ensina que tudo se vence pela força do amor e que é Deus o Senhor de toda a história, e que existem momentos difíceis, como aquele momento em que estava vivendo o povo de Israel, mas que o auxílio de Deus não falha e que no tempo certo e oportuno Deus age, mas Ele só pode agir se Ele encontra corações abertos para acolhê-lo. Jesus veio trazer esta libertação. Quando junto com Jesus, a porta da cidade de Jerusalém, e enfim toda aquela euforia, e as pessoas estão gritando Hosana nas alturas e estão aclamando Jesus como rei, ali o desejo de que Jesus se tornasse rei de Israel. Realmente ele recebesse uma coroa e sentasse no trono. Aquelas pessoas todas que estavam ali esperavam isto de Jesus. Mas Jesus, já na sua entrada em Jerusalém, sinaliza, mostrando que a sua presença nesse mundo e que o seu reinado não seria um reino deste mundo, mas seria a contradição do reino deste mundo. Jesus nos traz o reino de Deus e esta libertação que o reino de Deus nos traz. Ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, diferente dos reis do seu tempo, com as suas carruagens, seus belos cavalos, acompanhado de suas tropas, acompanhado de lindos cortejos. Jesus entra montado num jumentinho. Jesus sinaliza: sou rei. Mas olhem bem para este rei montado no jumentinho. O jumentinho é um animal no campo usado para o serviço pesado. Quem mora no campo ou já morou no campo sabe disso. O jumentinho é usado para o arado da terra, era naquele tempo. Hoje as coisas são diferentes. Mas era usado para o arado
da terra para carregar os pesos. Era o animal do serviço. Jesus entrando, montado no jumentinho, e aquele povo todo olhando para Jesus, imaginando na cabeça de Jesus uma coroa, imaginando Jesus sentado num trono. Mas Jesus está dizendo: eu sou rei, mas sou rei do serviço. Eu vim não para ser servido, mas para servir. E se nós queremos traduzir o reino de Deus numa única palavra, nós podemos dizer: o reino de Deus é serviço. O reino de Deus é serviço. Jesus nos traz Deus como Pai, e um Pai maravilhoso que nos ama, que nos acolhe, que nos conhece como filhos, como um pai conhece os seus filhos, suas qualidades, seus defeitos, como um pai que conhece os seus filhos e que nas suas dificuldades incentiva e que nas suas quedas ajuda a levantar e que nos seus erros dá sempre uma nova chance, porque pai é assim. Jesus nos traz Deus como aquele que nos dá o seu perdão e que nos quer desde sempre, para sempre, do seu lado, com Ele, seja aqui, presentes neste mundo, seja após este mundo, com Ele, no seu reino, para a vida eterna. Jesus nos traz isto. Jesus nos traz o reino maravilhoso, com tradição, com o reino deste mundo, o reino de Deus com tradição, contra o reino deste mundo. E a obediência de Jesus, o servo sofredor, o Messias, o Rei de Israel, nos mostra os valores deste reino e nos convoca a lutarmos com todas as nossas forças para que este reino aconteça e supere o reino deste mundo. Jesus entra em Jerusalém e compreendemos tudo isso de Jesus. E da primeira leitura do profeta Isaías, então nos encontramos com o Salmo. O Salmo nos tira do domingo de Ramos e nos leva com Jesus até a quinta-feira santa. Quando ali na celebração da quinta-feira santa, Jesus, Ele nos apresenta um novo mandamento, nos dá um novo mandamento, o mandamento do amor. Jesus resume toda a sua missão, para que não houvesse confusão, para que não houvesse esquecimento. Ele resume toda a sua missão e toda a sua obediência ao Pai no novo mandamento, o mandamento do amor. Amem sim a este Deus que é Pai, que é papaizinho, sobre todas as coisas, porque o amor do Pai é maior que tudo. E não se deixem iludir por outros amores, mas tenham o amor de Deus como centro. Amem a Deus sobre todas as coisas e amem ao próximo como a si mesmo. Nos dá o mandamento do amor, e aquilo que se realiza na entrada da cidade santa, Jerusalém,
quando Jesus entra montado no jumentinho, Jesus traduz de forma concreta: eu sou o rei do serviço. E traduz este serviço de uma forma concreta, quando se abaixa, tomando um jarro nas mãos, amarrando uma toalha na cintura, lava os pés dos discípulos e beija os pés. Para nós hoje, ainda incompreensível. Ele lava os pés dos seus discípulos e, inclusive, lava os pés do seu traidor, daquele que o trairia posteriormente. E a gente se pergunta porque esse gesto de Jesus continua ecoando até hoje. E a gente se pergunta: até que ponto nós temos coragem de continuar realizando esse gesto? No mundo que quer ser servido, nós deixamos-nos ser envolvidos por este pensamento. No mundo que exclui, que mata, no mundo de vinganças, é impossível olhar para aquele que trai e lavar os seus pés. No mundo onde as pessoas querem crescer e alcançar os lugares mais altos, é impossível pensar em tomar um jarro nas mãos, amarrar uma toalha na cintura e se abaixar até os pés. No mundo onde as pessoas querem crescer cada vez mais e subir cada vez mais alto, independente do que possa ser feito, na compreensão de que o fim justifica os meios, como entender um Deus que se abaixa, saindo deste lugar inatingível, incompreensível, inefável, que é a eternidade, assume a nossa condição humana, fraqueza, debilidade, assume a nossa condição humana, se abaixa em Jesus e chega ao lugar mais baixo. Deus que sai do céu, desce, faz habitação no nosso meio, assume nossa condição humana em Jesus, e Jesus se abaixa até os pés. Poderá haver outro lugar onde Deus ainda precisa ou precise se abaixar para nos ensinar? Haverá algum outro abaixamento necessário? Mas nós é que ainda não compreendemos. E toda esta riqueza da Quinta-feira Santa termina com Jesus no Horto das Oliveiras, Monte das Oliveiras, quando, passada toda a euforia do Domingo de Ramos, quando passada a alegria de festejar com os seus discípulos a Páscoa e dar um novo sentido para esta Páscoa e trazer o mandamento do amor e colocar em gesto concreto o seu reino. Jesus é rei do serviço, o reino de Deus é servir.
no lava-pés, agora no monte sozinho, Jesus toma consciência de que chegou a sua hora, de que tudo ele havia feito, de que havia sido sim plenamente obediente em tudo, e que agora era o momento de entregar-se à cruz, era o momento de acolher a cruz. E ali, então, na solidão, no seu diálogo com o Pai, Jesus sente talvez aquilo que de forma mais terrível nós somos tocados: o medo, a incerteza do que vai acontecer, o medo. E parece que Deus não responde à oração de Jesus. Não responde. E então Jesus, na nossa humanidade, assumindo a nossa humanidade, é capaz de dizer, se voltando para o Pai: Pai, afasta de mim este cálice. E aí a gente fica pensando, será que tudo aquilo que havia sido feito por Jesus até o momento da sua agonia, se ali, naquele momento, fosse retirado de Jesus a cruz, será que teria tido sentido? Porque aí a gente reafirma o círculo vicioso daquilo que não permite que as coisas de Deus aconteçam, que o reino de Deus se estabeleça e que as coisas em nossa vida não aconteçam, que é o círculo: eu começo, mas quando se torna difícil, eu desisto. Que mérito existe nisto? Perde-se tudo o que foi feito. É preciso perseverar e perseverar até o fim. Este círculo, eu começo com todas as minhas boas intenções, com todas as minhas aspirações, mas as exigências, dificuldades e sofrimentos existem e me são impostos, porque aquilo que é valoroso não vem de graça. Aquilo que é valoroso não nos é entregue numa bandeja de prata. As coisas que nos iludem e que faz a vida sem sentido são assim, mas aquelas que dão consistência, não. Por isso Jesus, angustiado, e ali dizendo ao Pai: afasta de mim este cálice, toma consciência disso. Toma consciência de que é preciso ir até o fim. Mas Pai, se é da Tua vontade, que assim seja feito. E nós nos perguntamos, quando pensamos em desistir, quando dizemos que já não aguentamos mais, quando dizemos que não dá mais para continuar, antes de tomar a decisão de deixar todas as coisas, nós abrimos o nosso coração para a grandeza,
abrimos o nosso coração para a generosidade, abrimos o nosso coração para aquilo que é para além das nossas forças e dizemos: mas que seja feita uma vontade maior. Na nossa vida existe uma vontade maior, porque se não existir em nossa vida uma vontade maior, nós somos levados pelas nossas vontades, e as nossas vontades nos fazem dizer: afasta de mim este cálice. Mas Jesus tinha uma vontade maior, a vontade do Pai. E Ele nos ensina a nos voltarmos a uma vontade maior. Existe uma vontade maior que governa a sua vida? Existe a presença da vontade de Deus? E qual o lugar da vontade de Deus na sua vida? Mas que seja feita esta vontade maior. Assim nós temos que dizer, e assim precisamos viver. Da quinta-feira santa, Jesus, que é preso e é conduzido para o julgamento, e do julgamento é levado à cruz. Na cruz, quando Jesus pensava que já havia passado por todo o sofrimento, flagelado, torturado, crucificado, quebraram os seus ossos, lhe feriram na carne, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. Quando Jesus pensa que todo o sofrimento já havia passado, não, ainda era preciso passar pela morte. Não terminou na cruz, era preciso passar pela morte. E aquele medo de Jesus do Horto das Oliveiras é o medo agora na cruz. Era preciso passar pela morte, mas não passar pela morte sozinho, como muitas vezes nós sentimos, como muitas vezes as pessoas manifestam esse medo de perder, este medo de se desapegar, este medo de se entregar, esse medo de compreender que tudo aquilo que é deste mundo, presente neste mundo, nada significa, porque a morte separa, a morte nos tira todas as nossas seguranças, a morte nos tira tudo aquilo que guardamos e acumulamos, a morte nos rouba inclusive a vaidade, nos deixa nus, como nu Jesus estava na cruz. Jesus precisava ainda passar pela morte, e a dor da cruz une-se à dor existencial deste último momento. Por isso a palavra de Jesus, antes de expirar, antes de entregar o seu espírito ao Pai, é uma palavra da solidão. Meu Pai, por que me abandonastes? A morte nos coloca nesta solidão. Não há onde segurar, não há mais nada aonde se prender, apenas entregar o nosso espírito.
E assim Jesus o fez. Entregou o seu Espírito. E aí compreendemos aquilo que São Paulo, na segunda leitura, fala com toda a força. São Paulo nos coloca no contexto de que a morte não é o fim. Triste aquele que pensa na morte e para o seu pensamento na morte é porque está tão apegado àquilo que passa que não é capaz de entender as coisas que não passam. Que está tão apegado e tão preso às coisas que passam que não consegue entregar o seu espírito às coisas que não passam. E São Paulo vai dizer que por detrás da cruz está escondida uma esperança, por detrás da cruz está escondida a ressurreição. Cristo morreu e o Evangelho da paixão de nosso Senhor, segundo Marcos, nos mostra toda essa trajetória. Ao meio-dia foi crucificado e às 3 horas da tarde Jesus morreu. E vamos celebrar isto na Sexta-feira Santa. Vamos celebrar a cruz, vamos adorar a cruz não como sinal de morte, mas vamos olhar para a cruz como sinal de salvação e de vida. E nessas palavras de São Paulo, enxergar por detrás da cruz a esperança, enxergar por detrás da cruz a ressurreição. E poder então, olhando para a cruz, olhar também para a nossa vida e ressignificar toda a nossa esperança e pensar aonde estamos colocando a nossa esperança, aonde estamos depositando a nossa esperança. E ressignificar a partir do olhar da fé. Podermos então, no olhar da fé, acolher a cruz e entender o que significa a cruz. A cruz é a porta que se abre. A cruz é aquilo que nos ensina a vida. A cruz é aquilo que nos coloca acima de todas as circunstâncias e acontecimentos que possamos enfrentar na vida. A cruz é que nos leva para frente, a cruz é que nos atrai, a cruz é que nos faz caminhar, a cruz é que nos empurra em direção à vitória. A cruz aponta para a vitória, a cruz aponta para o novo, a cruz aponta para o despontar de uma nova realidade. E assim a gente não desiste quando olha para a cruz. E assim a vida ressignificada pelo olhar da fé quando olhamos para a cruz. Na cruz está escondida a esperança e a ressurreição. E é o que nós celebramos no Sábado Santo e no Domingo de Páscoa. Celebramos na noite da vigília a luz que é acesa e que dissipa com toda a escuridão. Portanto, se fazemos o caminho com Jesus nesta Semana Santa, traduzindo esta Semana Santa para o lado existencial da nossa vida, e fazemos da nossa vida uma Semana Santa, e fazemos da nossa vida um olhar para Jesus na sua paixão, morte e ressurreição. Se assim caminhamos, não há escuridão que possa vencer. Não existe escuridão que não seja iluminada. Não há vida escura. Não há passos na vida sem saber para onde ir. Pelo contrário, a luz acende. A luz é Cristo. E Ele nos aponta para onde irmos.
é essa luz que torna a vida iluminada. Proclamamos a ressurreição de Jesus. São Paulo: Ele foi elevado sobre todas as coisas, seu nome maior do que todos os nomes, o nome acima de todos os nomes. Que coisa linda a gente ouvir São Paulo dizendo isso, quando a gente vai voltando e vendo a trajetória de sofrimento da vida de Jesus, da sua paixão e morte. Que bonito a gente ouvir São Paulo dizer: mas ele foi elevado. Aquele que foi humilhado foi exaltado, aquele que foi humilhado agora está elevado. Aquele que não foi reconhecido agora é reconhecido sobre todas as coisas. E a ressurreição e a recompensa do Pai ao Filho obediente, o Filho que viveu pela vontade do Pai. E assim nós podemos dizer: a nossa vida também está aí nas palavras de São Paulo e no gesto do Pai para com o Filho. Também está aí também o que nós esperamos. Nossa vida nesse mundo, vencendo este mundo, trazendo o reino de Deus, quer poder experimentar um pouco mais de paz, quer viver a força desse amor, trazer o reino de Deus, quer poder ter mais alívio, mas sobretudo não estar desamparado. Eu sei em quem eu acreditei, em quem eu acredito, e a minha esperança não é em vão, porque serei vencedor aqui, porque quero experimentar dos benefícios de Deus na terra dos vivos, porque Jesus me liberta e Ele me ensina a fazer a vontade do Pai. Eu sei que passando por este mundo não terei medo da morte, porque ela se abre para aquilo que existe de maior. Jesus foi exaltado e colocado sobre todos os nomes, acima de todo nome, acima de todas as coisas. Com certeza, o nosso lugar é ao lado de Jesus. Celebremos com fé a Semana Santa que se inicia hoje, neste domingo de Ramos.